Bom dia, minha galerinha. Bom dia, minha galerinha do primeiro ano, né? O pessoal aí estava tendo bate-papo comigo aqui, um bate-papo cabeça, né? Tranquilo. Você que está chegando agora perdeu, mas tudo bem. Estamos aqui com os nossos amigos, nossos queridos alunos, Stefano Vitória, Sara Rodriguinho, Pedro Alves, Júlia Vitória, João Matheus, Jamerson, Guilherme Cavalcante, Genival Júlio, Ana Júlia e Wesley Ramos. Beleza? Estamos aqui na nossa aulinha e vamos falar sobre... Caio está entrando agora. Vamos falar sobre um assunto bastante importante, que tem muito a ver com a questão da média, média ponderada, média ponderada, média aritmética, enfim, toda essa história, mas a gente volta mais para a questão da estatística, né? A gente vai ver agora a questão dos gráficos, como é que a gente reúne tudo isso. Clécio está entrando agora, como é que a gente reúne tudo isso, como é que se dá a construção do gráfico, toda essa partezinha aí, tá bom? Eu espero que você tenha dado uma lida no material, mas se você não leu, a gente vai tentar fazer isso agora, beleza? Então, estou aqui compartilhando minha telinha com vocês, como sempre. Está aqui a nossa telinha, tá? É o que a gente vai dizer que alguns livros chamam, tem vários nomes, tá bom, pessoal? Olha, isso aqui tem vários nomes. Quando você vai estudar esse assunto aqui, gráficos e diagramas, isso tem vários nomes, tá bom? Então, é importante que você não se atrele apenas, às vezes, a um título, a um tema, a uma frase, a uma letra. É importante que você entenda que, às vezes, o professor estão falando do mesmo assunto, só que cada um usa uma expressão diferente, mas quer dizer a mesma coisa, gráficos e diagramas, tá bom? Então, bora pensar o seguinte. Primeira coisa que você tem que pensar é o que bexiga é um gráfico. O que é um gráfico? Bom, José, um gráfico é um gráfico. Oh, meu Deus do céu. Olha, vocês, quem joga muito, tem essa ideia do gráfico. Pô, o gráfico é massa. Pô, o gráfico é massa. Isso aqui e tal. O que quer dizer que o gráfico é massa? Quando você diz que o gráfico é massa, você está querendo dizer que o gráfico, a imagem que você está vendo, ela é repleta de informações. Mas essas informações, elas são bem colocadas, ela é bem direcionada, ela é bem desenhada, ela é bem colorida, ela roda bem. Isso é um gráfico. Se eu te escrevo, se você coloca assim, por exemplo, que é isso? Só uma brincadeira. O que é isso? Né? Opa, está aparecendo novo. BD, DB, pronto, fim. O que é isso? É um gráfico. Então, o que é um gráfico? Um gráfico é quando você pega a informação que você quer e apresenta para alguém, só que dessa forma desenhada, de maneira escrita. Então, você está representando graficamente o que você quer. Se você desenha, aquilo é uma coisa gráfica. Você conta uma história, não porque fulano correu e tal. No resumo, você desenha uma bicicleta e o menino caindo da bicicleta. O que isso quer dizer? Que ele caiu da bicicleta. A história toda é essa. Então, você resumiu graficamente. Então, o gráfico na matemática, ele vai contar a história de alguma coisa. Ele vai representar a história de alguma coisa. Ele vai representar o crescimento do desmatamento ou decrescimento. Ele vai apresentar o crescimento, a taxa de crescimento populacional ou decrescimento. Ele sempre vai estar falando alguma coisa. Ele vai estar mostrando para você a comparação de alguma coisa, porque aquilo ali é um gráfico. Então, pare de noia, pare de paranoia. Quando você ouvir alguém falar gráficos, relaxe, porque o gráfico, na verdade, ele está passando para você ele está passando para você alguma coisa. E você simplesmente agora precisa interpretar o gráfico. O que eu coloquei aqui, né, é um coração com 2 letras. Então, digamos aqui, graficamente, eu estou dizendo que gosto de alguém ou que amo alguém, tá bom?
É simplesmente isso. E agora só que você tem que pegar essa informação que está apresentando para você de maneira gráfica e traduzir. É isso. No resumo, é isso. Só que você tem que ter cuidado, porque essa leitura ela é feita de maneira matemática. Ó, em geral, um levantamento estatístico trabalha com grandes quantidades de informações e pretende, com base em cálculos, analisar essas informações, fazendo previsões, apontar tendências, orientar decisões. Vou trazer aqui, ó. Eu já vi muita gente criticar. A mulher do tempo disse que ia chover amanhã e não choveu. Tá vendo aí? Por isso que eu não acredito. Não acredito nessas coisas. Ah, fulano disse que o dólar ia aumentar. O dólar não aumentou. Gente, bora parar para analisar. Será que de fato ele disse isso? Ou será que ele fez uma previsão? Será que ele previu realmente o que vai acontecer? Ou previsão se trata do que pode acontecer ou do que está mais provável acontecer? A mulher que fez a previsão do tempo, ela não afirma que vai chover. Ela prevê. Prever significa uma coisa estatística. Ela recolhe dados e, conforme esses dados, os dados estão dizendo que vai chover. Não ela, os dados estão dizendo. Agora, vai realmente chover? Não sei se vai chover. Vai realmente aumentar? Também não sei. É uma previsão. Então, o que é que a estatística faz? Né? O que é que esse gráfico faz? Ele recolhe as informações e, através dessas informações, ele cria aquilo ali para vocês. Então, muito cuidado quando você vê, principalmente nos jornais, e criar uma crítica como se alguém estivesse dizendo realmente que vai acontecer, quando, na verdade, se trata apenas de uma previsão. Bom, eu digo isso porque eu escuto isso direto. Bom, nesse processo, quando se deseja uma visão que geral, uma exposição ampla dos dados que permitam interpretar rápida as informações, com o uso de representação gráficas. Essas representações gráficas devem ter aspectos agradáveis, modernos, sem congestionamento de informações e ser de fácil leitura e rapidamente compreensão. Pronto, tá aí. José, eu não entendi muito bem, não. Bora entender o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que alguém deu uma difícil tarefa a você. A pessoa disse assim, olha, eu quero que você vá para o centro do Recife e pesquise 1000 pessoas. 1000 pessoas, eu quero que você vá lá no centro do Recife e pesquise 1000 pessoas. A pergunta que você vai fazer é, para qual time você torce? Aí você vai lá para o centro do Recife. Uma pessoa, Sport, Náutico, beleza. Aí você chega para mim e diz, Josias, pesquisei as 1000. Aí eu digo, beleza. Me dá aí os dados. Aí você vai dizer o quê? Anota. Primeira pessoa, Sport. Segundo, Sport. Terceiro, Sport. Quarta, Náutico. Você vai dizer isso? Bom, você pode até passar isso para mim. Só que isso, mesmo, você teria que dizer 1000 pessoas, velho. Isso daria um tempo arretado. Isso iria quebrar a cabeça da gente. Aí o que é que você faz? Pega esses dados e diz, olha, Josias, 400 pessoas torcem pelo Sport, 300 pelo Santos, 200 pelo Náutico. É só uma suposição. O restante não quis dizer. Então, você resumiu toda essa pesquisa rapidamente. Aí eu vou e explico isso para você. Digo para você quantos cada um torce. Mas ainda fica vago. Agora, se eu pegasse, desenhasse um círculo e colocasse em forma de pizza quanto é cada um, para quanto cada um torce, isso não ficaria melhor? Ficaria. Se eu representasse isso em forma de um gráfico, não ficaria melhor? Ficaria. Só que isso tem que ser algo claro para poder ter uma fácil leitura minha e sua. Se eu misturar tudo, fizer uma bagunça, até as cores ali, gente,
as cores têm que ser pensadas. A divisão tem que ser repensada. Porque se eu não fizer dessa maneira, mistura tudo. E, em vez de explicar, vai terminar confundindo. Tá bom? É que nem você vê hoje muito o gráfico do... por exemplo, o gráfico da Covid. Tem horas que no gráfico aparece quantas pessoas pegaram Covid, quantas pessoas pegaram e ficaram curadas, quantas pessoas pegaram e morreram, né? Quantas pessoas são previsível pegar tudo num gráfico só. Tem gente que olha, não entende nada. Por que não entende nada? Às vezes o defeito está na pessoa, mas às vezes o defeito está em quem construiu o gráfico. Bom? Alguém tiver alguma dúvida, algum comentário aí, pode me interromper. Bom, aí aqui ele coloca, né? Ó, comparação. Primeiro semestre 2010, 2011. Quando vocês forem fazer uma leitura de gráfico, leiam tudo, tá? Não olhem de maneira grosseira e passem adiante, não. Ó, esse gráfico é o quê? É uma comparação, tá bom? Essa comparação foi feita quando? No primeiro semestre. De quem? De 2010 e 2011. Foi feita essa comparação. Aí, de que tipo de música você mais gosta? Rock, pop, técnico, acho que isso aqui é tecnobrega. Rap, MPB, música internacional e clássica, tá? Aqui, gente, eu acho que na hora que eu fiz tirei a foto, eu acho que foto não, na hora que eu fiz a impressão não. Na hora que eu digitalizei, eu acho que cortou a digitalização aqui, ou foi eu que cortei. Não sei ao certo. Bom, sei que aqui tem os números, eu acho que é 10, 20, 30, eu acho que é por aí. Então, você vê que aqui, primeiro, ele coloca a preferência musical, digamos, né? Aqui, ele coloca os valores em porcentagem. Ó. Em porcentagem. Eu acho que aqui é 50, sim. Ou então, 40, alguma coisa aqui. Bom, enfim. É 50, pessoal. É porque está meio complicado aqui, mas tudo bem. É Bom, 10, 20, 30, 40, 50, 60. eu também acho isso. Mas seria bom ver o que é que ele está dizendo aqui, porque ó, aqui diz quais são a preferência musical. Aqui, Eu acredito que seja o número, mas eu vou olhar aqui no livro, peraí. né? Aqui diz em porcentagem. Então, você vê que quando eu somar, se eu somar 58, mais 29, mais 6, mais 6, mais 5, mais 18, mais 2, isso tudo tem que me dar aproximadamente 100%. Por que tem que me dar, Josias, 100%? Porque é o total de pessoas que eu entrevistei. Eu posso ter entrevistado 100, eu posso ter entrevistado 1.000, eu posso ter entrevistado 500 pessoas. Isso aqui Professor, é o total. Oi, diga. só tem os números. Eu olhei aqui no Só tem os livro. números. Aí eu não sei nem ao certo como dizer, porque se ele tivesse passando o próximo, vê, se eu traçar uma linha aqui, ó, tá vendo? O 58 está antes do 50 aqui, ó. Então, não tem... Eu acho que isso aqui talvez seja a quantidade de pessoas, eu não sei. Enfim, bora adiante. Aqui vem médias históricas. Médias históricas. Aqui ele fala por partida de faltas, com uma média de 26 faltas por partida aproximadamente. Eu acho que como eu cortei lá em cima, ficou faltando essa informação. Mas aqui ele fala médias. Então, se você fizer uma leitura agora, você tem que se ligar aqui, ó. Essa partezinha é vermelha, tá vendo? E essa partezinha aqui é azul. Essa aqui representa as faltas. E essa representa os dribles. Aqui você tem os anos. 2012, ó. 2012, para cada 26 dribles, foram cometidas 25,3 faltas, né? Ó, em 2013,
para cada 25, praticamente, dribles, foram 25 faltas. E aqui você tem um comparativo. Ele poderia juntar esse gráfico aqui, aqui em cima para fazer o comparativo. Iria ficar mais ou menos o desenho assim, ó. Fica um negócio meio confuso. Então, para não ficar tão confuso, ele preferiu separar, né? Então, você olha aqui um comparativo, uma separação. Você tem esse gráfico que representa as faltas e tem o de baixo que vai representar os dribles. E aqui ele fala, ó, média por partida. Então, perceba que se você disser exatamente que aquilo ali foi a quantidade de faltas, opa, veja aqui do lado ele já coloca ali, ó, aquilo ali é uma média do que aconteceu. Pode ter acontecido para mais ou para menos, mas ali é uma média, tá bom? Ele não diz, até agora na minha leitura, ele não diz qual é o tipo de média que ele tira, mas é uma média, tá bom? É por isso que é importante você ler. Aí ele diz, de faltas com uma média de 26 faltas por partida aproximadamente. Uma falta a cada 3,5 minutos de jogo. Outra curiosidade é a queda acentuada do número de dribles. O campeonato de 2017 teve quase a metade do número de dribles de 2012. Né? Então, você começa a fazer essa observação num gráfico. Eu estou trazendo isso para vocês verem como é importante a leitura, você conseguir fazer essas observações. É porque faltou alguns dados aqui, né? Ler, eu acho que aqui é ler. Ler atentamente essas informações é importante para entendermos que os gráficos, né? Assim, aí não sei o que é aqui, ó. Faltou aqui, ó. Assim, neste capítulo, não vamos nos dedicar a construir gráficos e diagramas, sim a ler e interpretar as informações nele contidas. Então, vejam que aqui a nossa ideia é entender esse gráfico. Pronto, esse gráfico aqui é o gráfico que a gente chama gráfico de pizza ou de setores. Então, você olha aqui do lado e faz uma comparação. Ó. 49 é o azul, vermelho, me ajuda aí se eu errar em alguma cor, porque eu sou péssimo de cor. O amarelo e tal. Aqui ele embaixo, ele faz uma comparação. Ele faz a comparação entre o seguinte, ele faz uma comparação entre duas coisas. O quê? Ele faz uma comparação entre os carros, tá? E o número de gases que cada um distribui. Aí ele diz, são comuns também o gráfico de setor de pizza, que é o que eu acabei de falar. Uma volta completa de 360 graus com 100%. Isso aqui eu vou tentar explicar a vocês. Bom, olha aqui que eu vou abrir do lado, tá certo? Vou fazer uma leitura aqui com vocês e agora eu preciso da participação de vocês, bem rapidinho. Tá certo? Vou colocar aqui, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Deixa eu pensar aqui. Vou colocar aqui 3 cores. Vou colocar branco, vou colocar azul e vou colocar vermelho. E aí eu vou pedir para que vocês, em ordem, me digam quais são as cores que vocês preferem. Quem é que prefere a cor branca? Diga aí, por favor. Como assim preferir cor, professor? Olha, você tem 3 cores para escolher. Você tem a branca, a azul e tem a vermelha. Você escolhe qual cor dentre essas 3? Azul. Azul. Alguém mais aqui prefere azul? Eu. 1, 2, 4. Quem prefere a branca? Ninguém prefere a branca? Misericórdia. Eu.
Vou colocar uma pessoa aqui. Eu vou fazer... Ó, bom, vamos supor que eu fiz uma pesquisa com quantas pessoas? Aqui tem 4 e aqui tem 4, né? Juntando dá 4. Então, a minha pesquisa foi feita com 8 pessoas. Então, 8 pessoas vai representar 100% da minha pesquisa. 100%. Isso corresponde também a 360 graus. Então, você agora, a partir de agora, você tem que olhar isso tudinho aqui, ó. Está relacionado, viu, galera? Então, eu vou desenhar aqui 3 circunferências. 1, 2, 3. A minha primeira equivale a 8 pessoas. A minha segunda equivale a 100%. Está aqui. E a minha terceira equivale a 360 graus. Então, bora ficar ligado como é que ele constrói esse gráfico aí. Ele usa uma regra de 3. Bom, aí eu quero saber o seguinte. Azul. Quantas pessoas preferiram a cor azul? 4. 4 é metade de 8. Se 4 é metade de 8, então quer dizer que metade das pessoas preferiram azul. Se metade, quanto é metade de 100%? 50%. Então, 50% preferiram, 50% preferiram azul. 360, quanto é metade de 360? 180. Então, essa partezinha aqui equivale a 180 graus. Então, se você quiser, 180, viu? Se você quiser fazer uma correspondência entre essas 3 coisas, você pode fazer uma regra de 3. Você vai dizer que 8, olha, 8 está para 360, 8 está para 360, assim como 4, que é metade de 8, está para quanto? Está para x. Então, eu vou fazer uma continha aqui e vou mostrar a você que vai dar exatamente 180 graus. Como é que eu vou fazer isso? Vou tentar fazer bem rápido aqui. Vou traçar aqui, colocar um sinal de igualdade e vou fazer assim. Ó. 8 dividido por 4 é quanto? 2. 8 dividido por 4 é 2. E 360 dividido por 2, 180. Pronto. Está aqui os 180. Então, vejam que esse gráfico aqui do lado, que tem aqui as distribuições, essas cores, elas são separadas através dessa correspondência, que você pode simplesmente, até querendo testar, você pode testar no Word. Você bota lá no Word e você consegue fazer isso, tá bom? Então, vejam que aqui ele faz uma correspondência dos veículos, ó, queima de combustível, ele faz uma comparação com este gráfico aqui. Isso, pessoal, é de uma simples leitura. De uma simples leitura, você consegue compreender, tá bom? Agora, às vezes, o gráfico ele vem com muitos detalhes, e aí você tem que ter cuidado. Às vezes, ele vem simples, aí é tranquilo. Eu não vejo muitas complicações em entender esse assunto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí, por favor, participem, tá bom? Indo adiante, aí ele diz assim, ó, no gráfico seguinte foram dispostas 2 informações importantes para a geografia. Índice pluviométrico, quantidade de chuvas, e variação da temperatura em 2 regiões distintas. Índice pluviométrico. Alguém sabe dizer o que é isso aqui? Alguém sabe dizer o que quer dizer pluviométrico? Índice de chuvas? Hã? Índice de chuva? É. Aí diz, é representado nas barras verticais. E seus valores estão listados em uma escala à esquerda. Aí vem aqui a variação de temperatura. Veja que antes ele vai explicando a você como você vai ler o gráfico. Praticamente toda essa informação aqui é como você vai ler o gráfico. E embaixo, ele já coloca
né? Aqui, ó, a temperatura, perceba que aqui ele coloca a temperatura. Olha, isso aqui é quem? Isso aqui é o Y, né? É o Y do nosso plano cartesiano. Eita! Isso aqui é o Y do nosso plano cartesiano. E essa barra aqui é o quê? É o X do nosso plano cartesiano, tá bom? Então, vejam que ele vai fazendo uma comparação entre Lusiana, em Goiás, Brasil, e em Roma, na Itália. Milímetros, aqui também é dado em milímetros, aqui o graus é Celsius e aqui também o grau é Celsius. Ó, ele pode, de repente, vir em outro gráfico, em outra temperatura, né? Em Kelvin, em Fahrenheit. Então, você tem que ter ligado muito nisso aí. Aqui embaixo ele coloca os meses, não é isso? Aqui a temperatura e aqui a quantidade em milímetros. Então, ele começa a fazer aqui uma comparação entre esse gráfico e este aqui. Olha a variação de como é feito em Lusiana. E vejam como é feita em Roma, na Itália. Então, você vai vendo aqui, ó, por exemplo, no mês de janeiro, foi entre 250 e 275. Olha quanto foi lá em Roma. Então, vejam que, de uma maneira, é bem simples isso daí. Aí ele diz, apenas com análise de gráficos conseguimos responder a questão seguinte de uma prova de química, né? Então, vejam que ele fala do gráfico abaixo. Esse gráfico aqui, ele se refere a isso aqui, ó. O verão dos meses em dezembro, janeiro, fevereiro, com relação à temperatura e tal. Vejam que é simples você fazer essa comparação. Esse aqui de baixo, ele já faz o seguinte, apenas com análise de gráfico conseguimos responder as questões seguintes de uma prova de química. Ele fala, o suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH, entre 0 e 7, ou básico pH entre 7 e 14. E aqui ele vai vendo quando aparece isso. Olha, você já parou para se questionar como é que eles sabem, de repente? Para quem ainda não conseguiu entender, aí você já está conseguindo entender o gráfico, não. Olha só. Talvez, se você estiver fazendo uma leitura de um gráfico e você não esteja conseguindo entender o gráfico, é porque talvez sobre o que ele está tratando você não tem nenhuma noção. Por exemplo, o que é pH? pH é a quantidade de ácidos que a gente encontra em uma determinada coisa. Por exemplo, você tem o pH da urina, você tem o pH da Coca-Cola, né? Tudo que você vai fazendo, você tem o pH. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou um suco, fez um suco de uma determinada fruta, e o que é que ele faz? Ele vai lá contar, nem sempre é feito assim, é feito através de foto. Foto, Josias? É. A foto que você tira de uma determinada coisa, essa imagem que você está vendo, é porque a luz bateu em mim e foi até você. Então, digamos que ele vai tirar uma foto e essa foto, tudo que é ácido vai voltar. Então, quanto mais ácido a coisa for, ela vai ficar uma cor forte. E quanto menos ácido a coisa tiver, a cor vai ser fraca. Então, não vai ser necessário ele contar lá os pHs, porque é uma coisa microscópica, praticamente não tem como ver, tá? Não tem. Não seria mais fácil fazer um teste, não, para saber o pH, não? Pronto, é por isso que, às vezes, quando você vai fazer um teste de urina, não sei se vocês já perceberam, a primeira coisa que eles fazem é coloração. Quando ele pega a urina da pessoa que está muito escura, aí ele diz, olha, ou a pessoa está bebendo pouca água, aí o que é que acontece? Essa pouca água, como a quantidade de sangue e de sais minerais que saem do seu corpo é muita e você bebeu pouca água, houve uma concentração maior. É que nem kisuke. Tu pega um copo de água bem cheio e bota um pouquinho só de kisuke. Vai ficar transparente, né? Mas se tu colocar muito kisuke, ele vai ficar bem escuro. Então é como se fosse ácido ali. A urina, a concentração de urina. É por isso que é importante você beber bastante água. Porque muitas vezes essa concentração, ela faz com que no seu próprio organismo
cria o que a gente entenda como infecção urinária, que é a concentração de sais minerais e talvez possíveis bactérias, que elas, nessa concentração, se proliferam e prejudicam você. Então, o que acontece? Ali ele bate uma foto, então quanto mais escura, o nível de pH é maior. Quanto mais claro, o nível de pH é menor. Entendeu? Só que o que é pH? pH é a quantidade de ácido que a gente tem. Só para você ter ideia, se você beber um copo de Coca-Cola, é equivalente a você estar bebendo 100 copos de mijo. Porque a concentração de pH na Coca-Cola é muito maior. Tá bom? Aí a pessoa está com afta. Aí vai comer o quê? Abacaxi, laranja, Coca-Cola. Se lascou, velho. Se lascou. Porque a concentração de pH é muito grande. E normalmente a afta, ela surge dessa concentração de pH. É por isso que você, quando está com essa concentração alta, você tem que tomar algo que controle isso, que é o que a gente chama de base. É mais ou menos assim. Um carro de ácido virou numa estrada. Aí alguém, sem noção, pega e joga água. Piorou. Os bombeiros não jogam água. Os bombeiros jogam cal, porque o nível de pH do cal é muito baixo e aí vai criar uma balança, um equilíbrio. Mas, enfim, a aula de química é com outro professor. Ó, mas o que eu estou querendo dizer é que você tem que ter um conhecimento prévio para que você não fique viajando também na maionese, né? Aí aqui ele fala, ó, o amoníaco, o magnésio, o vinagre, a leite de vaca. Olha a rosa. Olha o leite de vaca. O leite de vaca foi rosa. Aqui, ó, quase nada, bichinho. Quem é esse vermelho? Ácido. Vinagre. Ó. Vinagre tem muito ácido. Tá vendo? Então, pessoal, de acordo com esses resultados, solução 1, 2 e 3, vem respectivamente o caráter, né? Ó, ácido, base, base, ácido. O que é que você acha? Não sei, Josaías. Pensa direitinho, macho. O vermelho você acha que é o quê? Ácido. Bem clarinho. Eu acho que é base. Eu acho que é ácido. Eu acho que ainda seja ácido. Eu acho que ainda seja ácido. Eu acho que ainda seja base. Bom, isso aí é um problema que você tem que resolver. Mas veja que ele deu entre 0 e 7 e entre 7 e 14. Bom, eu só estou querendo mostrar a vocês o cuidado que vocês vão ter que ter na hora de interpretar. Beleza? Voltando aqui de novo ao nosso material. Cuidado com as aparências, elas enganam. Então, cuidado com a sua aparência, cuidado com a minha aparência. A minha aparência de bonitinho, eu posso ser feio pela internet, né? Aí ele diz, algumas vezes por motivos diversos, análises superficiais de gráficos podem induzir leituras equivocadas a respeito do fato a ser analisado. Muito bem. Eu lembro que teve uma... Daqui a pouco a gente vai encerrar a aula, viu? Não fique perturbado, não. Eu lembro que teve uma pesquisa que um cara fez, em que ele pesquisava assim, você acha que quem é o maior culpado das mulheres sofrerem assédios e violência sexual? Você acha que a culpa é de quem? Da mulher? Do homem? Então, a pesquisa... Só que a maneira como ele pesquisou dava a entender o contrário, né? Dava a entender de que não era culpada. Aí, quando saiu os dados, quase 65% das mulheres diziam que a culpada das mulheres sofrerem assédio, estupro e violência, as mulheres estavam dizendo que as mulheres mesmo são culpadas. Aí a turma bugou. A turma disse, como é que, peraí, no Brasil só tem mulher sem noção, é? Quer dizer que a culpa da mulher ser violentada é da mulher? Quando a galera foi ver... Sem noção. A pergunta não era essa, a pergunta era outra, induzia. Até a pergunta, você não tem certeza que gosta de maçã? Vê que complicado. Você não tem certeza que você gosta de maçã? Como é que eu vou responder um negócio desse? Você não tem certeza que gosta de maçã? Como é que é isso? Não sei. Não seria mais fácil alguém perguntar, você gosta de maçã? Sim ou não?
Aí o cara coloca, você tem certeza que você não gosta de maçã? Ó, viaja. E muitas vezes essa pergunta ela é feita de maneira tendenciosa mesmo. Porque vai dizer que você respondeu, quando na verdade você não quis responder daquela maneira. Então tem que ter cuidado. Tá bom? É o que ele alerta aqui. Bora ver. Não bora ler, não. Isso aqui não. Vamos só tentar ver o gráfico aqui. Vê. Dá para entender, só vendo o gráfico, números totais de linhas telefônicas. Tá aqui. Aqui A embaixo, gente entende que em dezembro teve telefone. 2.200. Não é isso? Mas eu pergunto, qual desses gráficos aqui é melhor você entender? Esse aqui ou esse aqui? O que é que vocês acham? Dá no mesmo, ué. Mesma coisa. Acho que dá no mesmo. Vou diminuir um pouquinho. Eu acho que o primeiro é mais fácil, porque Só, o outro só muda que é maior. Extenso, o outro é mais comprido. Quer dizer, não é pequeno. eu achei o primeiro mais fácil. Eles falam a mesma coisa. Primeira chave. São o mesmo, eu não sei porquê. Bom, eu concordaria de utilizar o primeiro. Eu concordaria de utilizar o primeiro, porque, veja bem, ele coloca os dois, veja só, ele coloca os dois, aqui é o número de telefones, aqui também, certo? Ok. Só que dá para entender, veja bem, questão de interpretação, dá para entender que o crescimento aqui, ó, foi bem acentuado, não é? Sim. Só que aqui, o crescimento, ele não foi tão acentuado. Estou falando na questão de interpretação. Os dados são os mesmos. Agora, de maneira visual, você consegue perceber que aqui teve um crescimento, mas não foi um crescimento tão acentuado. Foi um crescimento lento. Aqui também. Mas olha esse aqui. Parece que o cara está subindo uma escada, né? E esse aqui foi que piorou. Foi tudo, ó. Menino, como subiu. Né? Mas se você olha isso aqui, percebe que o crescimento não foi tanto assim. Aí ele mostra aqui a você, ó. O gráfico 2 representa um crescimento real maior do que o gráfico 1. Tá vendo agora? Por quê? Porque é o que você está vendo. O gráfico 1 representa o crescimento real, sendo o gráfico 2 incorreto. A começar de aqui, ele já começa como se fosse do zero. Ele está começando aqui, aparentemente, como se ele já começasse com 2.000 pessoas. Aqui não. Aqui é o zero e vai até 2.000 pessoas. O gráfico 2 apresenta o crescimento real, sendo o gráfico 1 incorreto. Então, vejam que há uma diferença entre o gráfico 1 e o gráfico 2. Agora, a observação. Quando fala, muitas vezes, de incorreto ou correto, está se referindo à maneira como a outra pessoa vai interpretar. Então, até na hora da construção ou na leitura do gráfico, tem que ter essa percepção. Não quer dizer que os dados ali apresentados estão incorretos. Não. Quer dizer que a maneira como ele foi apresentada induz a pessoa. E essa indução, ela é incorreta. Então, tem que ter muito cuidado. Porque os dados aqui que ele apresenta são os mesmos. Contudo, veja aqui, ó. Contudo, ó, 2.100 está na metade. Aqui, 2.100 também está na metade. Está tudo certinho, ó. Agosto, 2.150. Agosto, 2.150. O problema é que um gráfico mostra de uma certa forma e o outro mostra de outra maneira. Então, tem que ter muito cuidado. Bom, aqui ele fala sobre o gráfico cartesiano, tá certo? Como eu falei lá para vocês no início, que aqui é o Y e aqui é o X. Que você, quando estiver construindo, você vai trabalhar dessa maneira aqui, ó. Ó, aqui é o Y e aqui é o X, certo?
0. Olha onde é que ele coloca os quilômetros rodados. Onde é que ele coloca? E aqui é o preço cobrado. Então, aqui é o quê? São os quilômetros que ele rodou. E aqui é o preço. Então, tome muito cuidado nisso. Você tem gente que inverte. Bota o preço embaixo e bota o quilômetro aqui. Eu acho que não ficaria legal. Tá bom? Já esse aqui de baixo, ele faz uma interseção, né? Aqui, entre as duas coisas. Beleza, pessoal? Olha, eu vou parar porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Esse vídeo vai ficar muito extenso. Na nossa resolução dos exercícios, nós vamos tirando algumas dúvidas, caso surjam. Beleza? E eu espero... Alguém está me ouvindo? Alguém está falando aí? Eu estou ouvindo. Pronto. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida assim, bem particular, alguma coisa bem específica? Porque o vídeo foi grande, a aula foi enorme, né? Pensei que ia ser uma coisa simples. Bora! Não. Tudo bem? Tá ali, ó. Tudo bem? Tranquilo, pessoal. Beleza? De boa, então? Podemos encerrar? Ou alguém tem alguma coisa para falar? Não, não tem nada não. Mas fazer gráfico é bem interessante, né? A gente fazer uma pesquisa seria bem massa. Exato. Exato. A gente pode fazer uma pesquisa aí, de repente, sei lá, sobre o Covid, né? E tentar entender como é que rola, como é que se processa esses gráficos. Bom, vocês também podem sugerir dicas, podem dar uma dica, né? De como a gente pode fazer uma aula diferente, não sei. Quem sabe são vocês, de repente, alguém aí apresentando trabalho para a gente. Ano passado, a gente fez uma pesquisa no colégio sobre vários temas. Com moda, média, aí o meu grupo, acho que tava o Wesley também, não lembro. A gente ficou com esportes que os alunos praticavam. A gente passou em todas as salas, coletou os dados e fez os gráficos. E apresentou. Eu também faço isso, faço esse tipo de trabalho. Agora, de maneira presencial, fica mais fácil, assim fica mais complicado. Mas eu vou pensar numa ideia aí, de repente, o que a gente pode fazer. Ai. Então, eu vou encerrar aqui a aula, tá certo? Um beijão para vocês, um beijão aqui para os meus alunos. Bruno, né? Tá ali. Wesley, Ana Júlia, Caio Lima, Genival Júnior, Guilherme Cavalcante, Jamerson, João Mateus, Júlia Vitória, Clécius Tiago, Pedro Alves, Roberto Cavalcante, Rodriguinho, Sara e Stephanie. Esqueci de alguém, pessoal? Passei alguém aqui batido? Diga-me. Acredito que não. Não? De boa? Então, eu gostaria que vocês colocassem aí a fotinha de vocês para eu poder tirar a minha fotinha aqui. Mesmo se eu quisesse, seria meio complicado pra mim. Eu acabei de acordar. Não, Aí tá meio tranquilo. complicado, minha cara maravilhosa. Foi feio mesmo, tranquilo. Beleza? Então, vou tirar uma foto aqui nossa, tá certo? Tirei a foto. Um beijão para vocês e que Deus abençoe, tá certo, gente? Um abraço. Igualmente. Tchau. Tá comigo. Tchau, professor. Tchau. Tchau.